Até lá! Olá, povo amado, povo querido, meus lindos e lindas, sejam bem-vindos ao canal Nutrição, Alimentos e CIA. Mais uma vez, Pedro Júnior com vocês. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre resistência insulínica. A resistência insulínica era uma propriedade particular dos diabéticos tipo 2. No diabetes tipo 2, você tem um pâncreas produzindo insulina, mas você tem essa resposta da resistência a essa insulina produzida pelo pâncreas. Você tem uma quantidade grande de glicose na sua corrente sanguínea, você tem a insulina que deveria permitir que essa glicose entrasse na célula, mas isso não acontece. O pâncreas produz a insulina, porém a insulina ela não consegue se ligar ao receptor da célula para fazer com que a glicose entre na célula. E você tem dois problemas grandes, porque você tem um excesso de insulina devido à sua ingestão de carboidratos e glicose sanguínea, e você tem também agora uma quantidade enorme de glicose circulante, mas tanto a insulina como a glicose vai ficar circulando, porque justamente a insulina que deveria permitir que a glicose entrasse na célula, ela não consegue fazer isso. E por que acontece na maioria das vezes a resistência à insulina? Bom, alguns especialistas dizem que a própria célula ela está em um processo, digamos, inflamatório, e esse processo não permite que a insulina se ligue ao seu receptor na célula. E a gente acaba por ter esse problema que acomete a maioria dos diabéticos tipo 2. E os medicamentos que são usados para isso, realmente eles tendem a sanar ou a melhorar essa questão que eu acabei de dizer. A metformina é um dos medicamentos mais usados, mas existem outros. As causas da resistência insulínica são diversas, desde fatores ambientais, como também a própria alimentação. Uma alimentação carregada de carboidrato, e principalmente carboidrato de alto índice glicêmico, aquele que você tem uma resposta muito rápida quando você o ingere, pode também causar essa deficiência ou esse problema da resistência à insulina. Então, nos dias que nós estamos vivendo, ou seja, nos nossos dias, isso é muito comum, porque todos os nossos alimentos estão carregadíssimos de carboidratos de alto índice glicêmico, desde as massas até os açúcares, todos os industrializados, as rosquinhas, as bolachas, todos esses industrializados, esses alimentos, eles estão carregadíssimos de carboidrato de alto índice glicêmico, que nós chamamos de farináceos. Os refrigerantes, os hot dogs da vida, junto com os sanduíches, e tudo isso contribui para que esse processo inflamatório das células e essa resistência insulínica ela aconteça. Sem falar em alguns outros fatores que também contribuem, como a obesidade, e tudo isso na verdade é uma resposta a todo o processo de abuso, digamos assim, na ingestão de alimentos. Sem falar nas bebidas alcoólicas, principalmente as cervejas, que também estão carregadas de carboidratos, né? Então, na verdade, a resistência insulínica é uma propriedade do diabetes tipo 2,
E o pior de toda a situação é que a nutrição vigente, ela indica que as pessoas devem se alimentar cerca de 60% da sua alimentação em carboidratos, para lhe fornecer energia. Isso acaba por atrapalhar ainda mais o processo, porque 60% de ingestão de carboidratos em uma alimentação de 2.000 calorias, você terá que ingerir mais ou menos 300 gramas de carboidrato, que é uma sobrecarga muito grande, principalmente para aqueles que têm essa síndrome, tem predisposição para isso. Também deve-se contar os fatores genéticos, que não são muitos, mas se devem contar. Então, um dos procedimentos a se tomar nesse processo todo é baixar o consumo de carboidratos. Você não precisa ingerir 300 gramas de carboidratos, você pode descer isso para 100 gramas, que já vai melhorar muito. E é claro que se você tirar o carboidrato como fonte de energia, você tem que colocar outra coisa no lugar. E uma das melhores coisas para se colocar no lugar é a gordura. A gordura, quando você a ingere, você não faz com que a insulina tenha picos, você terá um pouco menos de glicose na sua corrente sanguínea, então todo o processo tende a ficar mais facilitado, ok? Mas infelizmente as diretrizes vigentes da nutrição não aconselham que você coma gordura, mas na verdade isso é um mito. Então essa resistência insulínica, ela é proveniente do diabetes tipo 2, ou seja, você começa a ter essa resistência insulínica e daí você tem o quadro de diabetes tipo 2. Você vai conseguir descobrir isso fazendo os exames normais de glicemia. Se a glicemia estiver acima de 126, você provavelmente já é um diabético tipo 2. Então um grande abraço para vocês, espero que essa informação tenha te ajudado em alguma coisa. Por favor, se inscrevam no canal, visite o site www.nutriçãoalimentosecia.com.br e até o próximo vídeo.